A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot. Saiba como Deus suprirá todas as suas necessidades. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, colocou as coisas na devida ordem. Disse que ele e nós deveríamos chamá-lo de nosso Pai. Disse que deveríamos santificar o nome de Deus e pedir que sua boa vontade seja feita na terra. Quando nossa postura e nosso relacionamento para com Deus se tornarem retos desta maneira, nossa próxima oração é pelas bênçãos, pelo pão de cada dia. Se não temos um relacionamento correto com Deus, se não podemos chamá-lo de Pai, nem crer que Ele é nosso Pai, é inútil pedir o pão nosso de cada dia. Os problemas de maior preocupação para os seres humanos se relacionam com alimentação, roupa e abrigo. O alvo último de todas as ideologias políticas é solucionar esses problemas. Que acha você que Deus pensa a respeito dessas necessidades básicas? A ideia do Senhor é nos dar o pão nosso de cada dia, uma expressão bem mais ampla do que os pães feitos de farinha. Aí se incluem todas as nossas necessidades, todas as coisas necessárias que acompanham o ganhar a vida. Para ganhar o pão de cada dia, é preciso que a pessoa tenha um emprego, e para obtê-lo é necessário receber treinamento. A gente também necessita de uma casa para descansar e das comodidades necessárias para a vida cotidiana. Orar pelo pão nosso de cada dia aplica-se a todos os pedidos relacionados com as necessidades. Deus deseja satisfazer a todas elas. Qual a maneira reta de pensar que devemos ter quando pedimos o pão nosso de cada dia? À medida que nos sintonizamos com a mente de Deus, esta oração que Jesus nos ensinou será respondida. Hoje, muitos dizem que Deus não se preocupa com as coisas materiais. Alguns chegam a afirmar que deveríamos pedir coisas espirituais e não nos preocuparmos com nossas necessidades materiais, que elas venham a ser satisfeitas. Mas é o Criador, indiferente ao mundo físico? A resposta é definitivamente não. Deus preparou o mundo material antes mesmo de criar o homem, de sorte que Adão e Eva não tivessem de se preocupar com o que iriam comer, vestir ou beber. Na ocasião em que eu dirigia uma reunião de reavivamento em uma pequena cidade da Inglaterra, aceitei o convite para descansar e jantar numa casa. Tão logo me assentei para comer, a anfitriã contou a sua história. Entre lágrimas, ela disse: Pastor Chu, há um motivo porque o convidei para minha casa. Temos um grande problema. A despeito de um penoso esforço por ganhar bem a vida, temos fracassado em todos os negócios e agora estamos com uma enorme dívida. Embora tenhamos orado muito, não há resposta alguma. A preocupação nos fez perder o apetite, não podemos dormir em paz porque estamos endividados a despeito de nosso duro esforço. Qual é o problema? Até já colocamos a nossa casa à venda
a fim de pagarmos a dívida, mas não encontramos compradores. Embora ela já esteja no mercado por um bom tempo, as coisas vão ficando piores a cada dia. Enquanto eu ouvi a história, pude ver facilmente porque ela não estava recebendo as bênçãos de Deus. Desde o começo até o fim da sua conversa, as palavras que proferiu eram cheias de rancores, de queixas e de suspiros. Falava com descrença, não havia palavras de fé positiva e criativa. Ela conhecia pouca coisa a respeito do Pai. Em vez de se firmar com a fé na sua palavra, estava confiando em seus sentidos. Quando as circunstâncias eram favoráveis, sentia-se feliz. Quando se tornavam desfavoráveis, sentia-se infeliz. Não havia ainda alcançado a fé que poderia mudar seu destino e criar um novo meio ambiente, com um espírito corajoso e positivo. Então eu lhes disse: irmã, vamos dar uma olhada na Bíblia para que nós vejamos o que a Bíblia diz. A meu pedido, ela leu Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 4. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmã, disse eu, a Escritura não lhes parece um pouco estranha? Não, respondeu ela. Não acha a irmã que era demais para Deus criar a luz sozinho, sem a ajuda de Adão e Eva? Não era isso demais para ele? Com muita seriedade, ela leu de novo as palavras. A Bíblia, em inglês, não diz isso. A Bíblia coreana diz, não. Mas não é um tanto estranho que Deus tenha feito a luz sem a ajuda de Adão e Eva? No dia seguinte, talvez Deus tenha pedido a ajuda deles. Vá em frente e leia um pouco mais os versículos 6 e 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Reiterei minhas perguntas. Bem, existe alguma menção de que Adão tenha ajudado a Deus aqui? Não. Mas no terceiro dia, talvez Deus tenha necessitado da ajuda de Adão e Eva. Por favor, continue. Ela continuou. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Pediu Deus a ajuda de Adão e Eva? Perguntei de novo. Não, não pediu. Talvez no quarto dia estivesse cansado. O que aconteceu a seguir? Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Com a ajuda de Adão e Eva? A Bíblia diz isso? Não. E quanto ao quinto dia? Não, Deus não necessitou de ajuda deles dois. E no sexto dia, a mulher leu a passagem bem de perto e disse: pastor, no sexto dia, ele criou todos os animais e então criou Adão e Eva, para a sua imagem e conforme a sua semelhança, de modo que Deus não necessitou da ajuda deles. Realmente. E quanto ao sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Havia algum trabalho para o primeiro casal fazer no primeiro dia, depois que foram criados? Não, parece que não. Respondeu ela após ponderar por alguns instantes. Continue. Antes que Adão e Eva saudassem seu primeiro dia, que realmente era o sétimo dia,
Deus havia criado tudo, o firmamento e o sol, a terra e toda espécie de árvore frutífera e vegetais, o sol, a lua e as estrelas, as aves do céu, os peixes nas águas e os animais sobre a terra. Visto ter Deus preparado tudo para os dois, nada havia que eles necessitassem prover. Então, o que foi exigido deles? Se Adão e Eva tivessem vindo a Deus e perguntado: Pai, este é nosso primeiro dia sobre a terra, que tarefa devemos realizar? Que acha a irmã que Deus teria respondido? Bem, Deus poderia ter dito: preparei tudo para vocês, por isso não se preocupem com coisa alguma. Simplesmente vivam em fé e obediência. Exatamente, comentei. Visto que Deus havia criado os céus e a terra e tudo o que nele há, nada lhes sobrara para fazer. Mediante fé e obediência, podiam descansar no dia do descanso de Deus e gozar de tudo o que o Senhor lhes havia preparado. Tudo o que lhes competia fazer era apenas crer, ter comunhão com Deus e viver em obediência a Ele, não se preocupando com coisa alguma. Mas por que Adão e Eva recusaram-se a crer em Deus e obedecer a Ele? Porque tentaram dirigir o mundo como queriam. O mundo se tornou como é hoje. Porém, se aceitarmos a Jesus como Salvador e buscarmos a Deus, Ele nos permitirá gozar de todas as coisas que Adão e Eva gozavam antes, muito antes deles se rebelarem contra o seu Criador. De acordo com a vontade divina, tudo foi realizado por intermédio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que devem os cristãos fazer é crer, obedecer e desfrutar. A Bíblia nunca diz que os cristãos deveriam ganhar vida. Ela diz que Deus preparou tudo para nós. Agora, dê uma olhada na sua própria situação. Como resultado de seus esforços a fim de ganhar vida, Deus foi posto de lado. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Todos os seus problemas, o que vestir, o que comer, o que beber, até mesmo o problema da venda da casa, competem a Deus. Quando a irmã tentou solucioná-los sozinha, Deus retirou as mãos. Mas se a irmã arrependesse do pecado de incredulidade, confiar tudo ao Senhor e andar em fé, obediência e ação de graças, esperando que os milagres aconteçam, o Senhor lhes permitirá desfrutar tudo o que Ele preparou. A mulher ouvia atentamente e a esperança reviveu em seu coração. Disse ela: Pastor, ninguém jamais me ensinou isto. De novo seus olhos se encheram de lágrimas e sugeri que orássemos juntos. Depois de nos ajoelharmos, eu disse: Senhor, confio a Ti a vida desta mulher. Deixo tudo aos Teus cuidados e a partir desse momento eu descanso. Dou-te graças em fé e obediência. Assim, permite que sua casa seja vendida e solucione seus problemas. No dia seguinte, deixei aquela cidade e fui dirigir reuniões de avivamento em outro local. Mas logo recebi uma carta da mulher na qual dizia: depois que o Senhor deixou nossa casa, aconteceu-nos uma coisa maravilhosa. Repeti para meu marido seu sermão sobre Gênesis. Em lágrima, nos arrependemos de nossas faltas e fiz a oração de ação de graças a Deus. Passado alguns dias, um casal viu nossa casa e se propôs comprá-la, pois era exatamente o que estavam procurando. Pagaram um preço muito melhor do que havíamos esperado. Vamos nos mudar para uma casa menor, mas excelente e bonita, com todas as pessoas que encontro partilho o que o Senhor me ensinou. A natureza fala-nos da abundância de Deus. Os produtores agrícolas dizem que uma macieira necessita de 30 a 50 folhas para produzir uma maçã. Não obstante, uma macieira que atingiu seu pleno crescimento tem mais de 100 mil folhas.
muito mais do que necessitaria para produzir fruto. Por que Deus dá tantas folhas a uma árvore frutífera? Porque previu que as lagartas comeriam as folhas. Ele sabia que viriam tempestades e arrancariam algumas delas. Sabia também que outras morreriam por causa da estiagem. Visto que Deus é sábio e dá abundância a todas as coisas com antecedência, proveu folhas extras a fim de preparar a macieira para possíveis problemas. Há outros exemplos na natureza, as fêmeas dos fazões e das codornas que fazem ninho no chão, botam de 10 a 30 ovos, mais do que suficiente para a preservação de suas espécies. Mas isto é garantia contra as doninhas e os gambás que furtam ovos dos ninhos. Tal Deus de abundância também proporcionou a Adão e Eva tudo, incluindo o jardim do Éden. Ele passa a ser nosso Pai e nos ordena a pedir que nos dê tudo o que Ele preparou para nós. Apegue-se firmemente a este pensamento. Se você não tiver a imagem da abundância de Deus, sua oração pelo pão de cada dia não chegará diante dele. O Senhor realmente tem se mostrado como o Deus da abundância na história? Pergunto para você. A resposta é sim. Como se vê repetidamente na Bíblia inteira. Nosso Deus é o doador da luz do sol, da chuva e de toda sorte de vegetação. É natural que Ele dê a seus filhos que lhes obedecem com fé a terra prometida, que emana leite e mel. Portanto, podemos orar ousadamente para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. As pessoas amadas de Deus, do Deus que levou você, Ele lhes deu o Espírito Santo, Ele também deseja dar o pão de cada dia. Ele preparou esse pão para você. E o pão não é só aquele pão feito de farinha. Quando está falando o pão nosso de cada dia, diz respeito a tudo quanto você precisa para viver e viver bem. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Busque, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ore pedindo o seu pão de cada dia em nome de Jesus. Então Deus suprirá suas necessidades como Ele deu maná aos filhos de Israel, Ele suprirá. Você não precisa se preocupar com nada. Tudo já está preparado. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like, é importante para que o YouTube entenda que você gostou e recomende para mais pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Dê o seu testemunho de fé. Obrigado aos amigos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Abençoando esse canal, você está abençoando a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Que Deus abençoe a todos vocês. Sucesso na sua caminhada.